Vamos começar o nosso curso de Introdução à Informática. Na aula passada nós falamos sobre hierarquia de memória. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dispositivos de armazenamento e principalmente sistemas de arquivo. Um dos principais dispositivos de armazenamento que nós já vimos é a memória ROM. A memória ROM está sempre presente em todos os computadores, onde você coloca o teu programa inicial, onde reside as primeiras instruções que vão ser executadas pelo processador. Memória ROM é memória de apenas leitura, normalmente ela vem gravada de fábrica, ou você pode reprogramar, dependendo do modelo de memória que você esteja utilizando. E é uma memória de acesso muito lento em relação ao processador. Mas, mesmo assim, ainda é muito utilizada porque, quando você liga a máquina, é a única coisa que você encontra de instrução na máquina para poder executar. Os tipos de memória ROM variam de acordo com a sua forma de gravação. Uma memória ROM, ela vem gravada de fábrica e você apenas utiliza a memória. Uma memória do tipo PROM, a memória ROM é programável, que você compra ela apagada e você apenas programa a memória uma única vez. Uma memória do tipo EPROM é uma memória que você compra apagada e ela pode ser apagada depois. Você programa e apaga. Uma memória do tipo E2PROM ou EEPROM é uma memória que vem apagada, você pode reprogramar essa memória várias vezes e você apaga eletricamente essa memória, ao contrário da EEPROM, que você precisa de ultravioleta para apagar. Essas memórias normalmente são utilizadas, por exemplo, nas BIOS dos computadores do tipo PC. Você pode fazer um upgrade da BIOS do PC eletricamente, você faz download ou adquire, de alguma forma compra uma BIOS nova, instala no seu PC, apagando a BIOS antiga e regravando a BIOS nova por cima. Porque a memória E2PROM permite. Mesmo essa memória que é apagável, quando você desliga a energia do computador, ela continua armazenando a informação vai estar sempre disponível, sempre que a memória estiver energizada. Outra forma de armazenamento seriam as unidades de disco. Uma forma muito comum hoje em dia de armazenamento é o disco óptico, onde você armazena a informação e a informação pode ser lida através de um feixe de laser. O feixe incide sobre a superfície do disco e, de acordo com a sua reflexão, uma unidade de leitura transforma aquela luz em uma sequência de bits que é lida pelo hardware do teu computador. As unidades de disco hoje em dia armazenam entre 150 a 4.7 GB de memória. 150 seriam aqueles discos menores do que 5 polegadas, aqueles mini CDs, e de 4 GB seriam as unidades de DVD. A fita magnética era muito usada no passado como sistema principal de armazenamento. Hoje em dia, as unidades de fita magnética elas continuam sendo utilizadas, mas agora não como um sistema principal de armazenamento, e sim como um sistema auxiliar, um sistema backup, um sistema para cópias. E mesmo assim é utilizada somente em grandes corporações. Dificilmente um usuário doméstico usa unidades de fita para backup. Não pelo preço da mídia, mas sim pelo preço do acionador, do driver, do dispositivo que faz a gravação. O dispositivo é muito caro, então inviabiliza que um usuário doméstico tenha isso em casa. Não é produtivo. Já grandes corporações que possuem grandes massas de dados importantes, que não podem ser perdidas, encontram na unidade de fita magnética um bom meio de armazenamento, porque eles gastariam apenas uma única vez com o acionador, seria um custo alto, mas a mídia, a unidade de fita mesmo, tem um custo muito barato em relação ao preço de outras unidades de armazenamento. Então, eles utilizam muito unidades de fita magnética para cópia de segurança de dados importantes. O disco magnético é o meio mais comum de armazenamento de informação. É o meio que nós usamos em casa, é o meio que nós utilizamos no trabalho, é o meio que grandes corporações utilizam também para armazenar informações. É um meio de armazenamento versátil, que tem um custo moderado. Esse custo tem sido reduzido dia a dia com implantação de novas tecnologias, com a pesquisa, mas é um armazenamento ainda lento.
Então, todo o processo de um sistema operacional armazenar informações em um disco magnético tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado, para não atrasar o desempenho, para não degradar o desempenho do computador, porque ele ainda é um dispositivo muito mecânico. E tudo que leva a mecânica na parte de informática acaba levando a um atraso muito grande no processamento. No disco magnético, também conhecido por HD, são armazenadas partes importantes do trabalho do computador. Nós podemos armazenar, por exemplo, no disco, coisas como memória virtual. Então você vai precisar de mais memória no seu computador, para um novo programa que está chegando, um programa que está usando memória, mas que no momento agora não precisa, ele pode ser descarregado no disco, em alguma área temporária de armazenamento, e esse novo programa pode ocupar essa memória principal que foi liberada. Mas também a gente pode armazenar nesse disco nosso sistema de arquivos, onde nós vamos ter nossos arquivos executáveis, nosso sistema operacional, nosso sistema de boot, outros diretórios ou pastas, que são sinônimos, na verdade, a única diferença é como o sistema operacional chama o meio, se é pasta ou diretório, tanto faz, é exatamente a mesma coisa, e tudo isso nós encontramos no nosso disco. Agora, cabe a nós entendermos como essas informações são armazenadas no disco, porque o disco magnético armazena, na verdade, uma sequência de bits, apenas uma polarização dos elementos magnéticos do disco. Quando o sistema operacional é requisitado para um acesso ao disco, por exemplo, um aplicativo qualquer quer fazer uma leitura ou uma escrita numa unidade de disco magnético, essa leitura, essa escrita se dá de uma maneira bem hierárquica. Primeiro, o aplicativo, ou disparado pelo usuário ou por conta própria, ele requisita um acesso ao disco. Esse acesso é requisitado ao sistema operacional, a um nível bem superior, uma camada bem superior do sistema operacional. Essa camada superior do sistema operacional vai requisitar um serviço à biblioteca mais simples do próprio sistema, que vai requisitar esse serviço a um dispositivo mais elementar ainda, e dessa vez um dispositivo ligado ao hardware de armazenamento, que seria o driver do dispositivo ao driver do disco de armazenamento. Esse driver, sim, é que está ligado ao hardware. Todas as outras funções, todos os outros procedimentos de acesso ao disco são independentes do sistema de armazenamento mesmo, da parte hardware. São apenas dependentes de como o sistema operacional organiza a informação. Esse driver vai interagir com o hardware do disco e vai realmente realizar a gravação no final das contas. Então, no nosso disco, nós temos apenas uma sequência de bits, na verdade, uma sequência de elementos de moléculas polarizadas. Essa sequência de bits, elas têm que ser lidas e entendidas ou pelo sistema operacional ou pelo próprio hardware do disco. Hoje em dia, boa parte da inteligência da leitura dessas informações está sendo transferida para o hardware do disco, liberando um pouco o processador de realizar essa tarefa. O processador agora está mais encarregado em se ocupar de tarefas de mais alto nível, enquanto o hardware do disco está cada vez mais inteligente, com mais poder de processamento, e se encarrega de fazer esse acesso mais simples, mais elementar, passando para o nosso computador, para a nossa CPU, a informação um pouco mais já trabalhada, uma informação que já faça algum sentido. Então, a leitura do disco é muito dependente de como você encara aquela informação. Você pode ter uma sequência de bits que pode significar apenas uma característica do armazenamento, você pode ter uma sequência de bits que, da mesma forma que poderia ser uma característica do armazenamento, pode ser um arquivo texto. Então depende como aquela informação vai ser tratada, como aquela informação vai ser lida e trabalhada para que ela tenha alguma utilidade. Agora, para que o hardware possa ajudar o nosso processador, o nosso disco tem que ser formatado de acordo com algum protocolo, com algum padrão, para que tanto o nosso sistema operacional quanto o hardware de apoio do disco consigam entender o que está sendo gravado lá. Então, para isso é necessário uma formatação que seria a marcação de espaços, de locais onde a informação vai ser gravada. É semelhante a um livro. Se você pega um livro totalmente em branco, um caderno de resposta totalmente em branco, você não sabe o que escrever ali. Agora, se você encontra já marcações de onde você colocar a resposta, onde você lê a pergunta, onde você responder, onde você escrever, onde você assinar, onde você colocar o seu nome,
é muito mais fácil você interagir com aquele livro, com aquele caderno de respostas. Então é a mesma coisa que acontece com o disco. A gente precisa formatar para que o hardware dê apoio ao nosso sistema operacional para que ele possa facilitar a leitura do disco e que não fique tudo a cargo do processador, nesse caso. Fisicamente, uma unidade de disco ela pode ser composta por uma ou mais superfícies magnéticas ou magnetizáveis e uma ou mais cabeças que vão percorrer essas superfícies gravando e lendo informação. Essas cabeças elas têm que se locomover, então a gente pode observar nessa figura, nós temos aí representado algumas superfícies e as cabeças de leitura dessas superfícies. Essas cabeças são presas a um mecanismo e todas elas se movem em conjunto, num movimento longitudinal. O disco vai girar como um disco normal, esse que você encontra em discos de música, e essa cabeça vai percorrer a superfície do disco, colhendo informações ou gerando informações. Então, o disco, além de ser dividido em várias superfícies, cada superfície é dividida em diversas trilhas. As trilhas do disco elas são concêntricas, ao contrário das trilhas encontradas nas unidades de disco, do tipo CD ou até mesmo nos antigos discos de vinil. Então, são trilhas concêntricas que são divididas em setores. Os setores eles são setores radiais e o disco cada trilha é dividida em diversos setores. Nem todas as trilhas precisam ter realmente a mesma quantidade de setores. Antigamente, quando toda a leitura ficava a cargo do processador, todas as trilhas eram obrigadas a ter a mesma quantidade, porque simplificava muito a leitura. Hoje em dia, como parte da inteligência da leitura está no próprio controlador de disco, o controlador pode disfarçar um pouco essa quantidade e distribuir melhor a informação pela superfície do disco. Cada trilha do disco dividida em setores possui setores com alguma quantidade de bytes. Normalmente essa quantidade de bytes é de 512. Então o disco normalmente tem algumas trilhas, essas trilhas alguns setores, e esses setores são normalmente compostos por sequências de 512 bytes. Os setores, além de possuírem os 512 bytes de informação, ainda contêm um pouco mais de informação, do tipo número do setor, número da trilha e uma informação para verificação da qualidade da leitura que foi realizada. Então, toda vez que ocorre uma leitura, ou o hardware do disco ou o processador se encarrega de fazer uma conta e descobrir se aquela leitura foi realizada com sucesso ou não. Então, esse número mágico guardado lá no final do setor, também conhecido por CRC, ele precisa ser gravado no momento da escrita. Então, sempre que for ocorrer uma escrita no disco, ou o processador ou o próprio hardware do disco se encarrega de gerar esse CRC. Atualmente, o cálculo do CRC, a conferência, a geração do CRC, a gravação, está a cargo do hardware do disco, liberando totalmente o controlador e o processador de ter que realizar essa tarefa. A capacidade do disco agora pode ser facilmente calculada sabendo as suas informações físicas. Então, a quantidade de informação que eu guardo lá é o número de superfícies multiplicada pela quantidade de trilhas, vezes o número de setores, vezes o tamanho do setor, geralmente 512. Só que essa informação ela ainda está muito distribuída no disco. A gente precisa pegar essa informação e dar um formato lógico a essa informação para que o sistema operacional crie o seu sistema de arquivo, para que ele possa armazenar corretamente os arquivos no disco e ele tenha agilidade de leitura e escrita. Então, o que normalmente ocorre como são muitos setores espalhados pelas diversas trilhas, os setores são numerados sequencialmente, numerados logicamente pelo processador, pelo sistema operacional, e esses setores numerados, eles são agrupados em blocos que também são numerados. Esses blocos seriam a unidade mínima de alocação. Quando eu vou gravar alguma informação, eu sempre preciso reservar espaço para essa informação. E a quantidade mínima de informação que eu vou reservar é um bloco que é composto por diversos setores sempre de 512 bytes. Então, no sistema, por exemplo, FAT16, é reservado um número de 16 bits para armazenamento dos números dos blocos.
Você já viu nas aulas anteriores de conversão de base que com 16 bits nós conseguimos gerar números de 0 a 65.535. Ou seja, nós podemos ter nosso disco até 65.536 blocos. Isso pode ser um grande problema para sistemas grandes, para sistemas de armazenamento de grande capacidade. Hoje em dia, um disco de 40 GB é um disco que não é nem tão grande assim. Se você pegar um disco de 40 GB com 65 mil blocos, cada bloco vai ter aproximadamente 62 megabytes. Então, sempre que eu vou armazenar algum arquivo no meu disco, eu vou armazenar um arquivo com no mínimo 62 megabytes, o que seria um desperdício muito grande de espaço. Foi por isso que criaram o sistema FAT32, que é um sistema que, em vez de armazenar os blocos em números de 16 bits, agora reserva 32 bits para armazenamento dos blocos. E esse sistema permite que a quantidade de setores dentro de um bloco seja muito menor do que no sistema FAT16. Então, dependendo do sistema que você esteja trabalhando, você acaba tendo um setor por bloco, o que pode não ser muito produtivo na hora de você criar a alocação do teu disco. Então, é razoável que ocorra um desperdício um pouco maior, que você coloque 1K, 2K bytes por bloco, mesmo podendo trabalhar com blocos menores. Por exemplo, um disco de 250 GB, que é um disco hoje de uma capacidade assim bem razoável, eu teria alguma coisa como algumas dezenas de bytes por bloco. Como a unidade mínima seria o setor, eu vou acabar alocando 512 bytes para esse arquivo. Então, os sistemas operacionais acabam armazenando blocos de 1 ou 2K, em vez de armazenar apenas blocos de apenas um único setor. A minha unidade de disco, o meu acionador de disco, ele pode ser dividido logicamente em partições. Então eu posso ter um disco dividido em duas partes e esse disco vai trabalhar logicamente como se fossem dois discos diferentes. O meu sistema operacional vai tratar como se fossem dois discos, o meu usuário vai perceber aquele sistema como um sistema operacional trabalhando com dois discos. Então eu vou ter no meu computador, logicamente, dois discos, embora fisicamente eu tenha apenas uma única unidade. Ou seja, fica fácil de armazenar informações de sistema, informações de usuário, totalmente separados. A desvantagem é, se houver alguma falha no disco, eu perdi tanto informação do sistema quanto informação do usuário. De outro lado, eu posso ter também uma única partição ocupando dois discos. Então eu preciso de uma área muito grande de trabalho. O meu usuário consome muito dado. Então eu coloco um segundo sistema de disco lá, e esse outro disco vai fazer parte da mesma partição e vai trabalhar como se fosse um único disco. O meu usuário vai enxergar apenas um único disco. Então a partição é apenas uma forma lógica de organizarmos a informação. O que o usuário, o que os programas enxergam em relação ao meu disco, não são os discos físicos, e sim como nós particionamos esses discos. Cada partição possui um diretório, um sistema de arquivo, onde vão ser armazenadas informações sobre os arquivos e os arquivos propriamente ditos, que são os dados desses arquivos. Então, cada partição vai ter o seu sistema de diretórios e o seu sistema de arquivos. E eu posso ter em partições diferentes, sistemas de arquivos diferentes. Por exemplo, eu poderia ter num único disco armazenado um sistema operacional usando o Windows, um sistema operacional usando Linux. No Windows eu poderia ter um sistema de arquivo do tipo NTFS e na outra partição teria um sistema Linux usando NFS. Os blocos são alocados no meu disco formando diretórios ou pastas, são sinônimos, ou então arquivos. E esses arquivos eles vão conter informações. As informações dos arquivos elas podem ser lidas, escritas, informações podem ser acrescentadas ou removidas. Cabe ao sistema operacional fornecer uma ferramenta, um método consistente para que os aplicativos consigam manipular essas informações de maneira correta. Então vamos ver aqui como reservar espaço para guardarmos informações. Uma primeira abordagem seria uma alocação contígua, onde todo o arquivo é guardado no disco a partir de um certo ponto até o seu final. Os blocos alocados para esse arquivo são sempre blocos
contínuos. Esse sistema de arquivo tem a grande vantagem de ser um sistema muito rápido, muito simples de trabalhar. Ou seja, o gasto a mais de processamento, o gasto a mais de movimento de cabeça, de leitura, escrita de disco, é muito pequeno. Mas ele tem um grande problema. Nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande para que o nosso arquivo possa crescer. Então, observe no slide o arquivo chamado b.txt. Esse arquivo hoje, ele ocupa apenas um único bloco, que é o bloco 10. Se eu precisar crescer esse arquivo, o próximo bloco que ele vai encontrar vai ser o bloco 11. Então, eu vou precisar incluir esse bloco 11 na minha lista de arquivos. Então, o meu arquivo b.txt agora começa no bloco 10 e possui dois blocos, o bloco 10 e o bloco 11. Se eu precisar crescer mais um pouco o meu arquivo, eu vou precisar alocar mais um bloco. Vou incluir agora o bloco 12, que é o próximo bloco da minha lista de arquivos. Então, eu incluo esse bloco 12 e agora o meu sistema possui um arquivo b.txt, começando no bloco 10, tendo três blocos, o 10, o 11 e o 12. Agora, e se houver necessidade de mais um único bloco? Eu preciso incluir mais um bloco, só que não tem espaço contínuo para esse outro novo bloco que está chegando. Então, eu não tenho como crescer mais esse meu arquivo b.txt. O que eu teria que fazer seria rearrumar os arquivos em disco. Isso aí é uma coisa muito cara, mas é possível de ser realizado. Então, eu vou desfragmentar meu disco, vou mover esse arquivo B para outra região com mais espaço e vou gravar o restante do disco, das informações no disco. Só que com isso aí eu gastei um tempo muito grande no meu sistema de arquivo. Uma alocação encadeada é uma alocação um pouco mais complexa do que a alocação contígua. Mas agora o meu sistema de arquivo permite que os arquivos cresçam sem grandes problemas. Então, inicialmente eu tenho no diretório um ponteiro para o primeiro bloco do arquivo. Esse bloco do arquivo contém informações e no final dessas informações eu vou encontrar um ponteiro indicativo onde está o próximo bloco desse arquivo. Então, supondo o arquivo a.txt, esse arquivo começa no bloco 6. O bloco 6 vai conter um ponteiro para o próximo bloco, que seria o bloco 1. O bloco 1 aponta para o próximo bloco, o bloco 2, e assim por diante. Então, o bloco inicial seria o bloco 6. Esse bloco 6 possui um ponteiro para o próximo bloco, o bloco 1. O bloco 1 contém informações e um ponteiro para o bloco 2. O bloco 2, informações e um ponteiro para o próximo bloco, o bloco 12. Note que nesse momento, quando eu passei do bloco 2 para o bloco 12, pode ser necessária uma grande movimentação da cabeça de leitura e escrita na nossa unidade de disco, o que é uma desvantagem muito grande para esse sistema de arquivo. Então, esse sistema de arquivo vai necessitar grandes movimentações na nossa cabeça de leitura e escrita. Esse bloco 12, por sua vez, vai apontar para o bloco 14, que tem um ponteiro para o bloco 8. E o bloco 8, ele tem um ponteiro indicando o fim do arquivo. Alguma forma de indicar seria, por exemplo, um ponteiro inválido, ou um ponteiro para o 0, ou então apenas um contador de blocos. Mas, de alguma forma, esse arquivo termina no nosso bloco 8. Se eu precisar incluir mais um bloco, vai ser simples. Eu aloco um bloco livre e pego o bloco 8, que é o último bloco do meu sistema de arquivo, do meu arquivo a.txt, e faço que esse bloco aponte para o novo bloco, no caso, o bloco 4. Então, é fácil fazer com que o arquivo aumente ou diminua de tamanho, num sistema com alocação encadeada. A desvantagem pode ser necessário muita movimentação da cabeça de leitura e escrita para que eu realize as operações necessárias no disco. Uma alocação indexada é uma derivação da alocação encadeada. Então, no lugar de ter um ponteiro em cada setor apontando para o próximo setor, eu tenho em algum lugar, geralmente no diretório do sistema de arquivo, ponteiros para os blocos que compõem o meu arquivo. Esse sistema possui grandes vantagens em relação ao encadeado. Por exemplo, num sistema encadeado, se eu perco um dos blocos do meu sistema de arquivo, eu perdi todo o arquivo daquele ponto em diante. Eu não tenho mais como recuperar as informações. Nesse caso, um sistema indexado, se um dos setores está com defeito,
eu apenas perco informações relativas àquele setor, àquela parte do disco. As outras informações elas continuam intactas. E para crescer também é simples, é só alocar mais um bloco e fazer com que essa lista de ponteiros aponte para o próximo bloco. Um exemplo de um sistema operacional que usa uma alocação indexada é o Unix, que se popularizou aqui no Brasil através do Linux. Então, no Unix eu tenho um descritor de arquivo. Nesse descritor eu tenho diversas características, como o nome do arquivo, proprietário, direitos, permissões, outras datas e outras coisas mais. Mas eu também tenho uma lista de ponteiros. Eu tenho um conjunto de ponteiros chamados de ponteiros diretos, que apontam diretamente para informações, para dados no meu sistema de arquivo. Então, um arquivo pequeno vai utilizar esses ponteiros e esses ponteiros vão apontar para os blocos que compõem esse arquivo. Se meu arquivo crescer muito e esses ponteiros diretos acabarem, eu vou acabar utilizando um sistema de indireção, de acesso indireto aos meus dados. Então eu vou ter um ponteiro que vai apontar para um conjunto de ponteiros. E esse conjunto de ponteiros vai apontar para dados. Então arquivos maiores talvez tenham um pouco mais de dificuldade de leitura, eu necessite um pouco mais de tempo para realizar essa leitura. Mas em compensação, meu sistema continua crescendo facilmente. Então, arquivos pequenos, o acesso é quase que imediato, é só pegar o ponteiro e achar o bloco. Arquivos grandes, um pouco maiores, eu preciso pegar o ponteiro, descobrir onde estão os outros ponteiros que vão apontar para os dados que compõem o meu arquivo. Agora, se o meu arquivo for muito maior do que isso, o sistema também pressupõe uma indireção dupla, onde eu tenho um ponteiro que aponta para uma lista de ponteiros, que vai apontar para ponteiros para blocos de dados. Então, eu tenho uma direção muito maior, eu vou gastar um pouco mais de tempo para fazer acesso ao meu arquivo, mas ainda continuo acessando facilmente o meu arquivo. E nesse caso, o meu arquivo realmente vai ser muito grande. Eu posso também ter uma direção tripla, onde eu teria 3 conjuntos de ponteiros, além do ponteiro principal, que estaria indicando aonde começa a direção. Esses ponteiros eles são armazenados no disco, assim como os dados. A grande vantagem desse sistema é que permite acesso aleatório. Eu consigo rapidamente identificar no disco onde está determinado bloco e acesso o bloco. Na alocação encadeada, para eu fazer um acesso aleatório, eu teria que simular esse acesso através de leituras sequenciais percorrendo a lista de ponteiros, o que, na verdade, se torna um acesso sequencial, que é um acesso muito mais lento. Agora, para gerenciar esse meu disco, eu preciso saber também quais são os blocos livres. Normalmente, o que se faz é guardar uma estrutura que contém um bit para cada bloco. Esse bit pode ser 0 quando o bloco estiver ocupado e 1 quando o bloco estiver livre, ou vice-versa. Essa sequência de bits, esse vetor de bits, vai indicar quais são os blocos agora que estão disponíveis. Então, sempre que o sistema operacional requisitar mais um bloco e precisar de mais um bloco para gravar no arquivo, ele procura nessa lista um bloco livre e guarda a informação nesse bloco livre e sinaliza nesse vetor trocando o estado do bit. Se algum arquivo for liberado, for apagado ou diminuir de tamanho, alguns blocos vão ser liberados. Então, também cabe ao sistema operacional ir nesse vetor e trocar o estado, indicando que aquele bloco agora está livre, não está mais ocupado, não está sendo mais utilizado por nenhum sistema de arquivo. Os meus diretórios são lugares onde eu encontro os arquivos, onde eu, usuário, vou localizar meus arquivos ou trabalhar com meus arquivos. Nos primórdios da computação, nós trabalhamos apenas com um único diretório e todos os arquivos naquele diretório. Um exemplo disso é nos primeiros sistemas operacionais, como o próprio CP/M, que acabou originando o DOS e que hoje acabou originando depois o Windows 3.1, o Windows 95 e temos hoje o 2000 e o XP. No CP/M nós tínhamos um único diretório onde todos os arquivos residiam. Naquela época, a quantidade de espaço disponível era pequena, então não havia grandes dificuldades de você gerenciar essa informação toda num diretório. Quando o sistema começou a ser multiusuário, esse sistema de armazenar todas as informações no único nível tornou-se inviável, porque a informação de um usuário começou a se misturar com a informação de outro usuário. Nesse caso, foi necessário criar um sistema
com múltiplos diretórios. Um diretório atribuído a cada usuário, um diretório atribuído ao sistema operacional, um diretório atribuído aos aplicativos. Então, nós tínhamos um único nível de diretório e as informações guardadas nesses diretórios. Atualmente, os sistemas operacionais pressupõem que você possa ter vários diretórios, dentro desses diretórios, outros diretórios contendo mais diretórios ou até mesmo contendo arquivos. Então, é uma estrutura em árvore que você consegue se locomover de acordo com as suas permissões. Então, não basta existir a estrutura, você tem que ter permissão de poder navegar nessa estrutura. Então, agora, essa estrutura em árvore acomoda vários usuários de maneira confortável e também acomoda bem o sistema operacional. Então, o usuário agora pode pegar o teu sistema de arquivo, o teu conjunto de arquivos e dividir. Como, por exemplo, os alunos podem pegar e criar uma pasta ou um diretório contendo material de aula. Dentro dessa pasta material de aula, ele pode colocar várias outras pastas contendo material de aula de cada um dos cursos desse aluno. Essa pasta desse aluno que contém uma pasta de aulas, que contém pastas das matérias que ele está fazendo, pode fazer parte de um sistema maior, que seria um conjunto de pastas de alunos, onde um aluno não vai ter permissão de navegar, de verificar o conteúdo, de ler e escrever conteúdo de pastas de outros alunos. Esse conjunto de alunos pode estar dentro de um outro diretório que seriam os usuários do sistema, onde esta pasta de usuários vai estar separada da pasta do sistema operacional. No Unix, a gente tem a pasta user, o diretório user, onde nós armazenamos os dados dos usuários. No Windows, nós tínhamos antigamente os meus documentos, que agora se transformou em Documents and Settings, onde você armazena os dados de cada um dos usuários daquele sistema. E o diretório Windows, que armazena o próprio sistema operacional. O diretório Arquivos de Programa, que vai armazenar as pastas contendo os arquivos de programa. Agora, isso aí tudo é a organização lógica do disco, mas nós não falamos ainda sobre a parte física do disco. Fisicamente, o disco trabalha em cima de movimentos mecânicos. Como já foi dito aqui, ele é lento, então cabe a nós pensarmos em alternativas de como melhorar esse acesso ao disco. Então o disco é muito lento se você comparar o disco com um processador. Se você comparar o disco com uma pessoa, realmente o disco é muito mais rápido. Mas comparando um disco com um processador, a ordem de acesso do disco, o tempo de acesso é em torno de milissegundos. O acesso ao processador está em torno de nanosegundos. Ou seja, é bilhão de vezes mais rápido. Outra coisa também muito importante é, o disco, por ser mecânico, ele está muito sujeito a falhas. Então, sistemas importantes que não podem tolerar falhas, por exemplo, a pessoa vai construir um comércio eletrônico. Ele não pode sujeitar ao comércio eletrônico dele parar porque o disco apresentou defeito. Então, é necessário que existam sistemas tolerantes a falhas. Sistemas que uma ou outra unidade pode falhar e o sistema como um todo vai continuar funcionando. E isso, em relação ao disco, é muito importante, porque o disco, por ser mecânico, ele tem uma parte muito frágil também. Então, as pessoas que costumam movimentar, por exemplo, o gabinete de um computador com ele ligado, está fazendo um mal muito grande à unidade de disco, porque a unidade de disco gira a uma velocidade muito grande, as cabeças estão muito próximas da superfície e elas podem acabar tocando a superfície e corrompendo a parte magnética da superfície, ocasionando a perda de informação. Uma solução seria realizarmos backups periódicos. De tempos em tempos, vamos lá e copiamos a informação do disco para uma outra unidade, uma unidade de fita, por exemplo. Só que isso não resolve, por exemplo, o que eu falei, o comércio eletrônico, o sistema bancário, que tem que estar disponível o tempo todo. Então, a gente precisa de um sistema redundante, um sistema que tenha redundância, ou seja, alguma coisa pode parar e, mesmo assim, a informação continua lá presente numa única unidade. A informação ela vai estar duplicada de alguma forma. Isso pode ser implementado em discos utilizando o sistema RAID. RAID é a sigla de Redundant Array of Independent Disks. São discos redundantes, independentes, são discos baratos, não precisam ser discos caros, mas que guardam a mesma informação ou então compartilham a informação entre os discos. Esse conjunto agora
ele, como tem informações replicadas, informações redundantes, se um disco parar, a gente apenas tira o disco, coloca um novo disco, copia as informações para lá e o nosso sistema como um todo continua funcionando. Então o sistema como um todo não vai parar, apenas aquela unidade de disco parou. É claro, se a unidade parou, enquanto aquela unidade estiver com defeito, antes da sua troca, antes da sua substituição, o meu sistema agora perdeu redundância. Então essa troca tem que ser feita o mais rápido possível. Mas isso fica a cargo da gerência do nosso sistema, do gerente, do administrador, contratar uma boa equipe de manutenção, ter sempre material de reposição rápido para substituir o disco. Um sistema simples de RAID seria o RAID 0. Esse sistema é um sistema ainda de RAID, é composto por vários discos, a informação é distribuída por todos eles, mas não há redundância, ou seja, não há cópia de informação. Esse sistema RAID 0 é muito importante porque é um sistema que agiliza a leitura e a escrita. Como a escrita é realizada em diversos discos ao mesmo tempo, como a leitura é realizada também em vários discos simultaneamente, se você vai guardar várias informações, você pode guardar uma informação em cada disco. Os discos todos trabalham como se fosse uma única unidade, como se fosse um único conjunto de discos. Então você dispara várias leituras em paralelo ou várias escritas em paralelo. Então você consegue acessar em paralelo o seu disco, mas você não tem redundância. Se um disco parar, você perdeu a informação. No sistema utilizando o RAID 1, eu já tenho agora redundância de informação. A mesma informação vai ser armazenada em dois discos separados. Nesse caso, se um dos discos falhar, a informação pode ser obtida no outro disco. A escrita tem que ser realizada nos dois discos simultaneamente, mas a leitura pode ser realizada em paralelo, ou seja, a leitura pode ser paralelizada, agilizada. Vários pares de discos podem ser utilizados, possibilitando escritas também em paralelo. Agora, um sistema de RAID 1 que trabalha com apenas uma única controladora acaba tendo também um ponto importante na controladora. Então seria interessante que, no lugar de trabalhar com uma única controladora no RAID 1, trabalhássemos com duas controladoras de disco em paralelo, possibilitando também que uma controladora falhe e o sistema como um todo continue funcionando. Então no RAID 1 nós temos redundância a um custo um pouco mais alto. Nós temos que colocar uma quantidade maior de discos e uma quantidade maior de controladoras. No RAID 2 a informação é guardada em diversos discos e também é guardada uma verificação de erro dos discos. Então, sempre que a informação vai ser armazenada, é feito um cálculo, uma conta, e o resultado dessa conta é armazenada em outros discos, chamados SCC. É um cálculo semelhante ao CRC que nós tínhamos nos setores. Então, é um número que identifica aquela informação armazenada no disco. Cada informação vai ter um número diferente armazenado lá no CRC. Então, sempre que for feita uma leitura, aquele SCC, aquele CRC é verificado para saber se a leitura foi realizada corretamente ou não. O RAID 2 tem um grande defeito. Ele é muito caro, porque nós precisamos de uma quantidade muito grande de disco para realizarmos o RAID 2 e a leitura tem que ser realizada sequencialmente, como nos sistemas com um único disco. Coisa que não acontece com o RAID 0 nem com o RAID 1. No RAID 3, em vez de termos guardado o SCC em diversos discos, nós guardamos uma paridade, que é um cálculo muito mais simples no único disco. Então a informação é guardada nos outros discos em paralelo, então eu tenho a informação distribuída por vários discos e a paridade calculada. A leitura tem que ser feita em sequência e a escrita também. É um sistema também caro, porque precisa de muitos discos, não acelera a leitura, não acelera a escrita, mas possui menos discos, são necessários menos discos do que no RAID 2. O RAID 4 é idêntico ao RAID 3. A diferença é que no RAID 3, cada bloco, cada setor que vai ser armazenado, ele é espalhado pelos diversos discos. No RAID 4, a informação é guardada um bloco em cada disco. Então no RAID 4 eu já consigo realizar agora uma leitura em paralelo. A escrita continua sendo uma escrita sequencial, eu preciso escrever sequencialmente em cada um dos discos, mas a leitura agora já pode ser feita em paralelo. Se eu precisar de setores sequenciais, eu leio um setor de cada disco em paralelo, ou seja, a leitura vai ser agilizada, embora a escrita não.
O RAID 5 é um dos sistemas mais utilizados de redundância, porque ele combina versatilidade, agilidade e um baixo custo. A informação do RAID 5 é distribuída por diversos discos e também, junto com as informações distribuídas, nós temos também a paridade guardada também junto com os discos. Então, qualquer sistema pode falhar, eu apenas vou perder redundância. A substituição do disco acarreta na volta da redundância. A leitura pode ser realizada em paralelo, porque eu tenho vários sistemas independentes, e a escrita também. Então, tanto a escrita quanto a leitura podem ser realizadas juntas, ao mesmo tempo, em paralelo, fora de ordem, o que acarreta um ganho em desempenho no meu sistema de disco. Os RAIDs mais utilizados são os RAIDs 0, 1 e 5. O 0 e 1 pelo seu preço e o 5 pela sua eficiência. O RAID 0 é o mais eficiente, mas o RAID 0 não possui redundância. O RAID 1 ele possui tolerância à falha, mas ele apresenta como dificuldade um custo um pouco alto. O RAID 2, 3 e 4 quase não são utilizados porque eles não apresentam vantagens significativas em cima dos outros. E o RAID 5 é o que combina maior eficiência, tolerância à falha, desempenho e custo.